falar sobre notários e registradores. Preparei uma palestra. Eu saí daqui, preparei uma palestra que durará 50 minutos. Eu gosto de contar sempre quanto tempo durará a palestra. E agora que falei bem, você é obrigado a dar a sua coisa para a celebração de culto e capacidade de recolher o tanto. Eu vou falar durante 50 minutos e assim eu despreocupo o auditório. Eu acho que já contei isso na vez anterior, mas como vocês não estavam aqui, eu posso até repetir. Eu sempre trago o relógio, porque tendo grande experiência em palestras, eu posso verificar se o grau de interesse do público se mantém. Porque não me incomoda nem um pouco quando o público olha no relógio. Só começa a ficar aflito quando depois de olhar no relógio, eu vejo o pessoal protestando. Começando a turma de 51, é isso mesmo, né? Foi em 51. Eu vou terminar às 9h41, exatamente. Palestra preparada. E para falar sobre notários e registradores, quero dizer, como advogado, que Piotr Ilyich Tchaikovsky, autor do movimento que a nossa aluna me cantou e me cantou a todos tocando, era advogado. Era advogado do Estado, da Rússia, de todas as Rússias, como se dizia naquele tempo, e afortunadamente abandonou a profissão, porque se dedicou à música e criou o concerto número 1 para piano e orquestra, do qual ela tocou trecho do primeiro movimento, e criou coisas maravilhosas para a música, desde a abertura de 1812, que marcou a derrota de Napoleão para a Salva Russa, até a Sinfonia número 6, que é uma das coisas mais lindas que o espírito humano já compôs. De outro modo, também gostaria de dizer que me encantou a fala do João Guilherme, que é evidentemente um cidadão que tem a voz para a oratória e que me preocupa um pouco, que eu com a minha fala monótona talvez não provoque vergonha. E quero, por verdadeiro, e antes de passar a falar dos notários e registradores, cujos direitos e deveres me cabe tratar aqui, dizer ao professor Marquesia que estive aqui em 82, quando ele era secretário, e hoje volto quando ele é diretor, com muita lembrança. É um prazer realmente grande. Eu não quero agradar ao público dizendo isso, mas é verdade. E até eu vinha no avião, pensando nos notários e registradores, e me lembrei de uma pessoa que provavelmente a maior parte dos jovens aqui presentes não ouviu falar. A mesa com certeza ouviu, mas os jovens não. Carlos Gardel talvez tenha sido o maior intérprete popular do século XX, porque cantou num período em que não havia os recursos de hoje, em que não é preciso nem sequer ser cantor para ser famoso. Vejam esse chato do João Gilberto. E eu não posso, ele é bom na bossa nova, mas não é cantor. E Carlos Gardel foi realmente extraordinário, porque também foi um grande compositor. E Carlos Gardel, com Alfredo Oliveira, um poeta maravilhoso, criaram algumas das mais lindas músicas que o espírito humano já criou no campo da música popular. E por que estou falando de Carlos Gardel e de Alfredo Oliveira? Além de duas curiosidades, além daquela que eu já contei do Tchaikovsky. É que Gardel nasceu em Toulouse, na França, foi o maior cantor argentino, e Oliveira nasceu na Moca, em São Paulo, e é talvez o maior letrista de música popular argentino. Por isso que eles criaram uma música chamada El Dia que Me Quieras. E eu, no avião, lembrava que El Dia que Me Quieras tinha um trecho que diz assim: El Dia que Me Quieras, las rosas se engalanan,
se vestirán de fiesta con su mejor color, y al viento las campanas dirán que ya eres día. Por que eu lembrei disso? Porque nessa letra de Bezerra, ele começa dizendo, no dia em que você me quiser, portanto, fazendo alusão ao futuro, as obras se enganam no presente. E depois, quando ele fala da continuação dessas ideias, ele faz uma mistura de futuro, de presente e de passado. E nas vozes dos sinos, ele acaba dizendo, dirão que já é dia, dirão que já tu és minha. E eu estava lembrando dessa vez e me lembrei de que já tinha estado aqui, de que estou aqui, e que espero ainda estar aqui em outras vezes, quando vocês entenderem que poderão aumentar a minha fama. Será um prazer para mim. Essa mistura da inteira veio-me assinalando uma curiosidade. E outra, e por verdadeira, outra curiosidade, antes de falar dos notários da jurisdição. Quando eu era acadêmico de Direito, eu fui locutor de rádio. Chamava assim, naquele tempo. E no primeiro dia, da primeira vez em que eu falei ao microfone da emissora em que trabalhei, a música prefixo foi o concerto número 1 para piano e orquestra de Tchaikovsky, nesse trecho que ela apresentou. A minha vida é unida a você eternamente. Agora os notários da justiça. O notário é aquele que escreve notas. Não é o que dá notas para vocês, boas ou más, mas é o que escreve notas. Ele chama notário por causa disso. Ele toma nota, cria notas, e notas que não são as dos recursos, são as notas registradas em livros apropriados, dos quais resultam direitos. O notário é um escrevedor formal, que não precisa ser rigorosamente formal, como ainda se mantém em algumas escrituras e no trabalho de alguns notários, que diz que aos tantos dias do nascimento, do mês tal, do ano do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que eram as fórmulas adotadas no passado. Então, o notário é, como disse João na fala dele, um homem formal. Ele se liga muito à forma. E aproveitando também uma dica que ele deu, Rudolf Fournier dizia que o rito é uma garantia contra o arbítrio. O excesso do rito, o excesso da forma é que é intolerável. Pois é, o notário é o que escreve escrituras. E o escrever escrituras corresponde a um serviço, que é o serviço notarial. E o serviço notarial, a que se destina? Se destina a formalizar certos atos essenciais, sem cuja formalização não se pode afirmar certas realidades jurídicas. Há certas realidades jurídicas que só valem forem escritas por um notário. E a mais rigorosa de todas elas é o testamento. O testamento é um ato de disposição de última vontade para produzir efeitos depois da morte do cidadão. Pois o testamento é o ato mais rigoroso na forma, no livro, porque ele não só é um ato do notário, mas ele só pode ser um ato do titular do notariado, salvo exceções que não interessam ao caso concreto, mas que substancialmente se situam nesse exagero da forma. Só aquele que tem o título de notário é que pode ser cidadão, é o que pode escrever um testamento. As escrituras não. O titular do notário pode ter prepostos que escrevem os dados necessários e transpõem as escrituras de compra e venda, todos os prepostos escriturais, o pacto financial, que é uma coisa tão interessante, as mocinhas aqui devem atentar muito para ele, porque às vezes podem estabelecer ou não as condições para a sua vida matrimonial. Embora hoje o regime legal seja da separação, eu falo das mocinhas que é para mexer com elas, porque na verdade, em geral, são capazes que aplicam um golpe
As notas eram absurdas, muito sério. Mas, então, vejo aqui que o notário é um escrevedor de notas e as notas são as escrituras públicas exigíveis para uma grande parte dos negócios jurídicos, sobretudo aqueles que referem a alguns atos de família e os que se referem à aquisição imobiliária, salvo os do Sistema Nacional da Habitação, em que o texto privado, o texto particular, tem efeito de escritura pública. E o registrador? O que é o registrador? Eu conheço muitos advogados que lidam com registradores de imóveis. E desses muitos, são muitos também os que muitas vezes têm vontade de matar o registrador a trabalhar. E por quê? Porque o registrador é um homem formalíssimo. Ele não pode registrar coisas que não estejam de acordo com o princípio da continuidade. Ou seja, se o imóvel antes era de Antônio, não pode fazer um registro em que Pedro vende o mesmo imóvel. Ele não discute o negócio causal, ele discute a questão que está contida no papel que ele é apresentado. Ele, portanto, se cifra à consideração da forma. E muitas vezes nós temos certeza de que o negócio é límpido, tranquilo, certo, correto, duvidoso, mas mesmo assim falta lá algum pormenor e o registrador exige o cumprimento desse pormenor, que é impossível de ser atingido, impossível de ser conseguido, e, portanto, se cria um problema dificultoso para a gente, ante aquele que parece a incompreensão formal do registrador. Mas qual é a função do registrador de imóveis? É registrar bens de imóveis nos termos do artigo 172 da Lei dos Registros Públicos. Tudo que se refira à negociação imobiliária vale efetivamente para ser ocorrida a todos os terceiros depois de ter sido transferida no registro de imóveis. Porque o registro é que dá autenticidade e segurança àquilo que foi registrado. Enquanto não se registra, não se adquire o direito ao